Amém, irmãos? Juízes, capítulo 6. Quero ministrar algo com você, dando continuidade a tudo aquilo que já estamos ouvindo desde primícias. Juízes 6, verso 1. Diz a palavra do Senhor assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Vou repetir para você, verso 1. De novo, o povo de Deus, os israelitas, fizeram o que o Senhor reprova, diga reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor entregou o seu povo. Por quê? Porque faziam aquilo que ele reprova. Os medianitas, que eram os inimigos de Israel, dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente invadiam. Então era uma confederação de povos, pelo menos midianitas, amalequitas e povos do Oriente vinham e invadiam, sempre que os israelitas faziam suas plantações. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo. Diga comigo, nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Então eles vinham e não deixavam, diga nada vivo. Amém. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar. Os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Amém? Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco a partir dessa palavra. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor está nos sinalizando. Pai, tire de nós toda distração. Tire de nós, Pai, todo tipo, Senhor, de espírito contrário, Pai, nesse ambiente, Deus. Toda resistência, Pai, que aqui possa haver, Pai, ao frutificar da Tua palavra, Senhor. Nós declaramos que nesse ambiente, Pai, repouse, Deus, a Tua glória, a Tua nuvem, a Tua Shekinah venha nesse lugar, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a entender aquilo que o Senhor quer comunicar conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, está comigo? Estamos juntos? Então fica ligado, fala para ele. Irmãos, nós estamos falando aqui no tempo de Gideão. Eu quero que você entenda, o que eu vou falar aqui para você hoje é muito forte. Era no tempo dos juízes. O Senhor vai levantar a partir desse momento aqui um juiz chamado Gideão. E em cima dessa chamada de Gideão, eu queria mostrar algo para você aqui nessa noite. O texto começa dizendo que Israel, ou seja, o povo de Deus, fez algo que o Senhor reprova. Eles cometeram abominação contra o Senhor. E o Senhor então os entregou na mão dos seus inimigos. E eles estavam na mão dos inimigos por 7 anos. 7 anos. E diz aqui, irmãos, no verso 2, que eles começaram a deixar suas casas e a habitar em toca, igual tatu. Eles começaram a se esconder em cavernas, em tocas, em buracos. Por quê? Porque todas as vezes que eles plantavam, quando estava chegando o tempo da colheita, vinham os inimigos, amalequitas, midianitas, uma confederação de povos, subiam contra Israel para poder fazer o quê? Saquear suas colheitas. Diz aqui que eles saqueavam o trigo, a cevada, as uvas. Diz aqui
que os novilhos, rebanhos, nada, irmão, nada ficava vivo. Que os inimigos vinham e tomavam tudo aquilo que Israel estava edificando, plantando, ajuntando. Ou seja, o povo de Deus estava sob ataque. O povo de Deus estava sob juízo. Quando nós vamos estudar esse texto, irmãos, nós vamos ver que essa confederação de povos era pelo menos um exército de 120 mil homens. 120 mil homens, a Bíblia fala sobre isso. É mais ou menos toda a população dessa cidade de Araguari. E esses povos vinham contra Israel naquele tempo. Para poder poupar sua própria vida, eles começaram a deixar suas casas e se esconder em buracos, em cavernas, está aí no verso 2. Eu queria perguntar para você, irmão, que dignidade há em alguém que trabalha, que se esforça, que corre atrás do que é preciso, que luta, que semeia, mas na hora da colheita, irmãos, passa um vento e não fica nada, nada na mão daqueles que plantaram. Para Israel, irmãos, a colheita era um tempo de celebração. Quando iam colher o trigo, lembra disso? Que eles iam para a eira. Quando eles iam colher o trigo, iam colher os cereais, eles deixavam as suas casas e eles iam habitar aonde? Em tendas. Não sei se você já ouviu falar na festa de Sucote. É a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa de Israel, que representava o que? A colheita dos cereais. E por que a festa dos tabernáculos é chamada de Sucote? Porque as pessoas deixavam suas casas e iam para Sucá. Sucá era uma barraca, era uma cabana que ficava perto da eira, onde os cereais, como por exemplo o trigo, estava sendo colhido. Aí era levado o trigo para uma eira. Eira era um lugar assim elevado, como se fosse um pequeno monte. E ali eles chegavam em cima desse pequeno monte, faziam uma roçada, tirava ali a vegetação nativa, né? O capim, deixava na terra. E naquela terra, em cima desse pequeno monte, eles colocavam os cereais, o trigo, e começavam a malhar o trigo. O que é malhar trigo? Pegava uma vara e começava a bater, um monte de homens batendo ali naquela folha de trigo. Para quê? Para poder soltar o grão da palha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já viu arroz? O arroz tem uma palha. Você tem que tirar o arroz da palha. Assim, irmãos, era o trigo. Tinha aqueles feixes lá de trigo, né? E precisava ser batido para separar o trigo da palha. E como era um lugar alto, quando ventava, batia um vento forte, o vento soprava e levava a palha e ficava só o grão. E assim era feito essa colheita debaixo de uma grande festa. Que festa? A festa dos tabernáculos, também chamada de Sucote. Por quê? Porque as pessoas ficavam em uma sucá. Quem entendeu o que eu falei? Estou te dando uma aula aqui de cultura hebraica. E o que acontece, irmãos? Na época da uva, era outra festa, porque pegavam-se as uvas e colocavam no lagar. O que é lagar? Lagar é como se fosse uma grande bacia, uma grande bacia escavada na rocha, um grande tanque. Então eles pegavam a rocha bruta mesmo, e talhavam na rocha um tanque. Faziam na rocha uma cavidade, um grande tanque, uma grande bacia. E ali eles colocavam a uva, e o povo de Israel ia pisando, e eles iam dançando, cantando, celebrando. Irmãos, para aquele povo, casamento é 7 dias de casamento. O povo de Israel é um povo, irmãos, alegre, que celebra, que dança, que canta. Na colheita das uvas, eles ficavam pisando as uvas, e aí o caldo da uva pisada, aquele suco da uva ia saindo ali, e era onde era confeccionado o vinho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Sempre debaixo de uma grande festa. Só que aquilo que era para ser festa, irmãos, agora se tornou em lágrimas, se tornou em pranto.
Aquilo que era para se tornar celebração, aquilo que era para se tornar festejo, alegria, para aquele povo se tornou em pranto. Por quê? Porque todas as vezes que tinha qualquer tipo de colheita, qualquer tipo de festa, de celebração, os inimigos vinham e levava tudo aquilo que eles tinham. Levava toda a colheita, levava todos os animais, levava os rebanhos, maltratava as mulheres, as crianças, porque era um povo que estava em opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Quem sabe o que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. Eles estavam debaixo de vergonha. E para não serem encontrados nas suas casas, para tentar esconder aquilo que eles tinham, eles começaram a cavar buraco no chão, esconder provisão, esconder sua vida, seu corpo ali, sua família dentro de um buraco, igual tatu. Fala assim comigo: Deus não nos chamou para ser tatu. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo para você? E de verdade, você está vendo, irmãos, a que ponto chega um povo longe do seu Deus? A que ponto de humilhação nós podemos chegar quando nos afastamos do Senhor? Virar, irmãos, como se fosse bicho, enfiado dentro de buraco. Para quê? Para se esconder, salvar a sua vida, salvar a vida da família, salvar às vezes alguma provisão. E é nesse sentido, irmãos, com essa confederação de povos vindo, diz a palavra aí no livro de Juízes, que quando olhava para o deserto, quando eles vinham atacar, era como se fosse uma multidão inumerável, não dava nem para contar. Aproximadamente um exército de 120 mil homens, e juntavam midianitas, amalequitas, povos do Oriente. E é nessa situação, irmãos, que o Senhor vai chamar Gideão. É numa situação dessa que o Senhor vai chamar você. É numa situação dessa, irmãos, que Deus começa a comunicar com homens que têm propósito, com homens, irmãos, que têm missão, com homens que têm chamado, com homens, irmãos, que estão entendendo de alguma forma aquilo que Deus está fazendo. Nesses dias aqui já se falou muito de Noé. Noé era um homem, irmãos, que quando Deus resolveu destruir toda a terra, Deus olhou para Noé e achou graça em Noé. E ele então escolheu Noé para poder recomeçar a terra. A maior dificuldade, o maior desafio de Noé não foi fazer a arca, não foi colocar os bichos, foi reconstruir a terra, irmão, porque quando ele saiu de lá não tinha mais nada. Só tinha ele e a família. Ele e mais 7 pessoas, no total 8. E eles tinham só uma pequena missão: reconstruir a terra que tinha se acabado no dilúvio. E esse era um homem, irmãos, que o Senhor achou graça nele. Agora, você já pensou que coisa interessante que tinha Noé, irmãos? Noé estava vendo no seu tempo o que ninguém podia ver. Não, você não entendeu, eu vou repetir para você. Noé estava vendo o que ninguém conseguia ver. Noé estava entendendo o que ninguém estava entendendo. Noé estava pronto a dar uma resposta que ninguém estava. Irmãos, eu não sei o que você quer fazer da sua vida nesse ano, mas se você não estiver pronto a dar uma resposta que outros não estejam prontos, a sua vida vai ser do tipinho que foi o ano de 2025, se não for pior, irmão. Porque a gente quer algo novo, a gente quer vida nova, a gente quer ano novo, a gente quer não sei o quê. Mas, irmãos, é mente nova. É mente nova. É coração novo, irmãos. É reajustar a nossa passada, o nosso ciclo. Sabe qual é o nosso problema? Nós mergulhamos aqui em primícias, irmãos. Mergulhamos em primícias. Foi um tempo maravilhoso. Mas já passou aí alguns dias, né? Quinta, sexta, sábado, hoje é 4º dia. E a gente vai esquecendo. E vai voltando a viver do jeitinho que vivia. Pensar do jeitinho que pensava. Dormir no culto do jeitinho que dormia. E aí, irmãos, chega o tempo, daqui a pouco já está virando fevereiro, daqui a pouco março, quando vê, julho atropela a gente, é assim ou não? E você vai ver, irmão, chegar novembro. Nossa, passou rápido o ano, hein? A gente não fala isso todo ano.
Mano, voou. E o que você fez do Senhor? Nada. O que você mudou da sua vida? Nada. O que você construiu? Nada. O que você adquiriu? Nada. O que você construiu para o Senhor? Porque, irmãos, porque nós vamos nos arrastando. Nós temos dois problemas, irmãos. O não confiar naquilo que Deus está dizendo, mostrando, entregando. Ou então a gente confiar demais. Não é naquilo que Deus falou, é naquilo que eu quero, que eu desejo, que eu penso. Aí você toma para outro lado a motivação que eu estou trazendo para você aqui hoje. Eu não sou coach, irmãos, eu sou pastor. Às vezes você toma para outro lado. Não, o pastor falou lá, vou bombar esse ano, eu vou construir, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou não sei o quê. Não é eu, irmão, é Ele. Não sou eu, é Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que eu quero fazer, onde eu quero ir, como eu posso chegar. É o que Ele deseja, onde Ele quer me levar, como Ele quer me usar, o que Ele quer que seja feito. Você está entendendo isso, irmão? Foi dito isso em primícias. Cada pessoa falou do seu jeito peculiar, a mesma coisa. Marcelo, né? Pastor Marcelo. No último dia falou aqui sobre isso, irmãos. Sobre nós entendermos, né, o ambiente profético, entendermos as condições de Deus na vida da gente. Porque, irmãos, senão você vira tatu. Sabe, irmão, está na hora daquilo que a gente colocou na nossa vida. Em 2026 eu vou abrir meu negócio. Põe em dia, põe data e põe mês. Porque qualquer hora não existe. Qualquer hora, irmão, bate quando dá 31 de dezembro, deu qualquer hora. E você não fez nada, irmão, que tinha que ter feito. Não, esse ano eu vou casar. Põe dia e põe mês. Aos noivos da igreja aí, ó, irmão. Põe dia e põe mês. Direção do pastor. Pode cobrar um do outro. Põe dia e põe mês. Então, irmão, larga com essa palhaçada e vai mexer com outra coisa. Amém, irmãos? Casamento, irmãos, ou namoro de 6, 7, 8, 10 anos, irmão, está casado, namorando. É agora, ou então larga disso, irmão, vai mexer com outra coisa. Não, eu quero é trabalhar, pastor, então larga o negócio de noivado, irmão, e vai trabalhar, só trabalhe, deixa a sua ex casar com outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém, irmão? Você tem que entender, irmão, o tempo da visitação. Tem gente pastelando demais, perdendo o tempo da visitação. Um dia Jesus chegou assim, ó, e olhou para Jerusalém. E Jesus ali chorou e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como uma galinha choca, como uma galinha protege seus pintinhos debaixo de suas asas, eu quis te proteger, mas tu não quiseste me ouvir e passou de vós a minha visitação. Irmão, trágico, terrível. Você está entendendo? Terrível. Passou a visitação. O que é visitação, irmão? Passou a nuvem. Foi habitar em outro lugar, irmão. Como a nuvem passou de Jerusalém e habitou em Antioquia. Foi falado isso aqui nas primícias. Irmão, não deixa passar o tempo do Senhor, não. Esse ano eu vou me envolver. Irmão, já começa agora. Põe data, põe mês, põe prazo para resolver o BO, irmão. Vai abrir empresa, põe a data. Vai casar, põe a data. Eu vou, pastor, servir o Senhor como nunca fez. Já dá um nome, irmão, para o ministério que Deus falou com você. Deus falou em primícia. Já passou 4 dias, até agora você não deu nome para ninguém. Deus falou com você, você falou: esse ano eu vou servir, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou estar com Jesus. Passou 4 dias já, você não deu nome para nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos acordar, irmão. Precisa mergulhar no Senhor, no que o Senhor está fazendo, falando, para que não passe de nós o tempo da visitação. Vai se preparar, irmão, para o que Deus vai fazer na sua vida. Vai mergulhar no Senhor. Eu falei lá, o pastor falou que eu ando da família, para eu me dedicar mais, não sei o que. Irmão, acabou, já tem 4 dias que acabou as primícias, irmãos. Você saiu com seus filhos? Saiu com sua esposa, levou sua esposa para jantar? Você fez alguma coisa com seus filhos? Teve tempo de qualidade com eles?
Está esperando o quê, meu irmão? Nós temos que agir, cara. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não adianta vocês ficar, viu? Não sei o que lá, palavra forte, palavra forte. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não entendeu nada, irmão. Mais de palavra forte, irmão, você precisa de palavra eficaz. Entender e colocar em prática, irmãos, o que você precisa fazer na sua vida. Nós precisamos entrar nesse lugar para quê, irmãos? Para que a gente não vire tatu, escondido no buraco, esperando os anos passando, se escondendo dos midianitas. Sabe quem são os midianitas da nossa vida, irmãos? Sabe? Você já pensou logo no diabão, né? Diabão, aquele com chifrão, um tridente, um rabo. Sabe quem são os midianitas da nossa vida? Os amalequitas, irmãos, que apagam nossos sonhos. O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não superar, o medo de não vencer, os traumas que vêm de família, rejeições, coisas que, sabe, segura a gente. Esses são os maiores inimigos da nossa vida. Você precisa vencer isso, cara. Você precisa falar, eu vou fazer porque o Senhor vai ser comigo. Eu vou fazer porque o Senhor falou claramente, o meu espírito, eu tenho uma palavra. Sabe o que acontece aqui, irmão? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Como eu expliquei para você, o trigo se malha onde, irmãos? No lagar, não é? Na eira. O trigo se malha na eira. Lembra que a eira é um lugar alto, que você sobe, faz uma roçada, expõe a terra ali, põe o trigo, bate lá, que o vento passa. O lagar, irmãos, não é lugar de botar trigo. O lagar é o tanque de uva. O lagar é o tanque que foi escavado na rocha. Mas Gideão, irmãos, entendeu uma coisa. Gideão está só olhando os amalequita, midianita, povos do Oriente. Gideão está olhando os amigos dele, as pessoas que ele conhece, enfiado dentro de buraco. Gideão está vendo, irmãos, o terror acontecer. Gideão está vendo, irmãos, que o tempo de celebração se tornou um tempo de crise, de tristeza. Quando é o tempo, irmãos, da colheita, Gideão está dizendo, poxa, a gente era tão feliz quando a gente celebrava o Senhor e tudo aquilo que Ele tinha dado para nós. Hoje nós estamos na mão do inimigo e eles levam tudo de nós. Mas ele está olhando uma coisa, ele falou assim, olha, como é o tempo do trigo, os inimigos vêm para onde está o trigo. Gideão pegou, irmãos, um mapa ali das tribos de Israel, porque ele era da tribo de Manassés, e o texto bíblico vai dizer que ele era da menor tribo. Na menor tribo ele era da menor família, e na menor família ele era o menor irmão. Ou seja, irmãos, ele era o improvável mor. Quem está comigo? Por quê, irmão? Porque quando Deus quer fazer, irmãos, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele era da tribo de Manassés, eram 12. Das tribos, ele era da menor tribo, a tribo mais, vamos dizer, menor tribo em quantidade, menor tribo em espaço geográfico, menor tribo em feitos, menor tribo em exército, era a menor tribo. De todas as 12, ele era de Manassés, a menor tribo. Na tribo de Manassés, ele era da menor família. Pega todas as famílias, eu sou da menor família. E na casa de meu pai, Joás, que é a menor família de Manassés, eu sou o menor dos filhos. Só que, irmãos, ele está olhando a geografia ali das tribos, aonde foi entregue para cada um, como é que os inimigos estão atacando, irmãos, ele está estudando, ele está conectado. Ele, como Noé, irmãos, lá ele está vendo o que ninguém está vendo. E ele viu uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, o trigo fica para lá, as uvas ficam para cá. Aonde planta trigo, não planta uva. São lugares diferentes, geografia diferente, porque o clima é diferente. E se o clima é diferente, aqui é clima para uva, lá é clima para cereal, lá do outro lado, longe, em outra geografia. Ele começou a entender isso.
Ele começou a entender que se o clima é diferente, o tempo também, os meses em que se planta uva e planta trigo é diferente. Então, qual é o tempo aqui que ele estava vivendo ali agora? Tempo do trigo. Aí ele falou assim: os inimigos vão às eiras, o lugar onde está o quê? As sucá, as cabanas, roubar o nosso trigo. Eles vão para onde? Para onde tem trigo. Por quê? Porque agora não é tempo de uva. Do lado de cá não dá nada. Do lado de cá não está no tempo certo, no mês certo, na estação certa. Não tem o clima certo para plantar uva. Então aqui não tem nada. Então não vem inimigo aqui roubar nada, porque não tem o quê? Uva, não tem nada. Aí, irmãos, ele vai lá, pega a porção do trigo, que é dele, da casa dele, da família dele, mas em vez de malhar o trigo na eira, ele leva o trigo para o lagar. Aí ele põe o trigo naquela bacia de pedra que eu te falei que era de pisar uva, e está malhando o trigo no lagar. Para quê? Para esconder dos medianitas. Aí tem alguém lá no céu olhando e falando: rapaz, eu gostei desse menino, dá uma olhada nele, eu gostei desse menino. Ele tem um espírito que o apóstolo Paulo vai chamar de espírito de sabedoria e revelação. Ele está vendo o que ninguém está vendo, ele está entendendo o que ninguém entende. Lembra que eu preguei sobre isso aqui, irmão, na escola do reino? Espírito de revelação e sabedoria. O que é revelação? É você ver o que ninguém está vendo. E o que é sabedoria? Que é o espírito que vem apoiando, que vem depois. É você se posicionar para cooperar com Deus naquilo que Ele te mostrou e que ninguém está vendo. O espírito da revelação é quando Deus me mostra, quando pelo espírito eu enxergo, eu vejo, eu entendo que ninguém está vendo, que ninguém está entendendo. Isso é revelação. Eu tive a revelação acerca de tal coisa. Ok. Aí o que é o espírito da sabedoria? É quando eu começo a funcionar, é quando eu começo a me preparar, é quando eu começo a trabalhar para cooperar com Deus, para quando vier aquilo que vai vir, mas que ninguém está vendo, eu já estou preparado. Eu me adiantei na estação, cara. Eu me adiantei na estação. Você está entendendo isso? É como, irmão, você saísse de guarda-chuva um dia lá, um solão danado, e o povo falando: rapaz, você é doido, hein? 40 graus, o sol a pino, um sol para cada habitante. E alguém dissesse: onde você vai com essa sombrinha aí? Não é sombrinha para dar sombra não, é guarda-chuva mesmo. Onde você vai com esse guarda-chuva? E você dissesse assim: vai chover. Está sol, mas marca o tempo. Vai chover. E uma chuva que vai surpreender todos vocês. É como se você dissesse assim: eu sinto o cheiro, eu vejo, eu ouço barulho de abundante chuva. Ou seja, eu estou preparado. Por quê? Porque eu estou me adiantando num tempo. Você está entendendo isso, irmãos? O Senhor olhou para esse homem chamado Gideão e falou: cara, eu gostei dele. Porque ele pega o material, ele pega o trigo e malha no lugar da uva. E por causa disso os inimigos, irmãos, vão lá e subtraem de todos que estão lá. Mas dele não. Porque ninguém vai lá no lugar de uva. E ele está lá, a Bíblia vai falar que ele está debaixo de um terebinto. Você sabe o que é isso? É uma árvore debaixo de um terebinto, ou debaixo de um carvalho que está em Ofra. Ofra era a cidade dele, era o local dele. Ofra pertence à tribo de Manassés. Ele está lá na sua região e debaixo, numa sombra, debaixo do carvalho que está em Ofra, está ali do lado do tanque que era para pisar uva, mas Gideão está malhando trigo no tanque. O Senhor aparece para ele no carvalho que está em Ofra e diz: Gideão, Gideão, homem valente. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Gideão, Gideão, homem valente. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Aí ele vai dizer assim: ouvi o clamor do teu povo.
o povo começou a clamar. Eles fazem o que é errado perante mim, eles pecam contra a minha face, eles prevaricam os mandamentos, eles quebram a aliança. Aí quando vem a ação, o juízo, meu juízo sobre eles, aí eles clamam, está todo mundo clamando, agora está todo mundo clamando. Irmãos, que não venha no Brasil um tempo pior do que o que estamos vivendo. Que não venha no Brasil, irmãos, um tempo em que a igreja de fato precise, na pressão, clamar o Senhor. Sabe, que a gente se adiante no tempo, que a gente comece uma intercessão pela nação, uma intercessão pelo país. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Todo mundo está clamando agora, os israelitas. E aí o Senhor vem. Só que o Senhor não vem para todo mundo que está clamando. O Senhor vem para quem está entendendo. O Senhor vem para quem está vendo, irmão. O Senhor vai falar, irmãos, com quem está discernindo o tempo, com quem tem revelação e sabedoria. Revelação e sabedoria. Na revelação ele entendeu. Entendeu o quê? Que existiam estações, que existiam tempos, que existiam geografias. Na revelação ele entendeu isso. E na sabedoria ele discerniu. Se é o trigo que está sendo plantado, eu vou pegar minha porção, mas eu levo para o lagar. Assim eu protejo a minha casa. Eu protejo meus filhos. Eu protejo minhas filhas. Eu protejo meus pais. Eu protejo a minha família. Eu protejo a minha geração. Deus está falando não somente a respeito de Gideão, mas a respeito de mim e de você. Deus está falando, irmãos, que nós precisamos nesse tempo de um espírito de sabedoria e revelação para proteger a nossa geração, para proteger a próxima geração. Nós vamos precisar no Brasil, irmãos, de ver o que ninguém está vendo e de funcionar como ninguém está funcionando. Para quê? Para proteger a próxima geração. É muito forte o que eu estou falando para você, querido. Nós vamos precisar ver o que ninguém está vendo. Se você entende, irmãos, do que todo mundo entende, não faz diferença. Se você entende do que todo mundo entende, não faz diferença. Se você faz o que todo mundo faz, não faz diferença. Deus te chamou para ver o que não estão vendo e para funcionar de forma que não estão funcionando. Quem está comigo, irmãos? Amém? Aleluia. O Senhor aparece para esse homem e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, e ele vai responder assim: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que foram contadas a nós pelos nossos pais. Ele sabia das maravilhas, irmãos, porque uma geração contará os seus poderosos feitos para outra geração. Ele sabia, irmãos, quem era Deus. Ele tinha aprendido com os seus avós, com os seus pais, tudo aquilo que precisava saber. E quando o Senhor aparece, ele diz assim: olha, se o Senhor é conosco, olha o coração desse homem, irmãos. Ele não queria nada para ele, não era nada, sabe, pessoal. Ele queria algo para a sua nação, para o seu povo. O anjo do Senhor diz: eu sou contigo. E ele diz assim: se o Senhor é comigo? Não, ele disse: o Senhor é conosco. O que foi feito das grandes maravilhas que nos contaram nossos pais? E ele vai começar a conversar. Aqui, irmãos, a gente pode entender como anjo do Senhor, a gente pode entender como uma teofania. O que é teofania? É Deus que está ali, manifesto no Antigo Testamento. Uma cristofania, que é o próprio Cristo, a manifestação de Cristo no Velho Testamento. Mas sabe o que é interessante? Escuta aqui, irmãos. Ele diz assim: se o Senhor também é o Senhor, como diz que é e está parecendo que é mesmo, escuta isso.
eu não posso continuar a falar contigo. Eu não posso continuar a conversar com o Senhor. Eu não posso continuar a pedir para o Senhor. Eu não posso continuar a reclamar para o Senhor. Eu não posso continuar nem nossa prosa. Se o Senhor é o Senhor mesmo, que está aqui, na terra do meu pai, do lado da onde eu resolvi guardar minha casa, se é o Senhor mesmo que está aqui, peraí, fica aqui, que eu vou buscar meu cabrito, eu vou entregar para ti uma oferta, eu vou entregar a ti a minha manifestação de adoração, porque se o Senhor é o Senhor, se o Senhor é Deus, se o Senhor é o Cristo, se o Senhor é o Senhor, eu não posso nem conversar contigo sem antes te entregar alguma coisa. Peraí, o Senhor me espera um pouco. Aí ele falou, eu espero, Gideão, pode ir lá. Eu tenho um cabrito, eu tenho um cordeiro, eu tenho um cabrito cevado, ele está preparado, eu vou trazer ele para ti, eu vou oferecer ele para ti. Ah, irmão, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Começa a ler o texto de novo de Juízes que nós começamos a ler. Diz, irmãos, que quando vinha amalequitas, medianitas, povos do Oriente, essa grande confederação de povos, não ficava nada vivo. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém lá tem nada. Mas um homem que tem revelação e sabedoria, ele tem a porção do Senhor. Ele tem o cordeiro guardado. Ele tem o que possa entregar ao Senhor quando o Senhor aparecer. Porque ele é um homem à frente do seu tempo. Ele é um homem conectado com o que o Senhor está dizendo, falando. Ele está dizendo assim, sabe, meu Senhor, ninguém aqui tem nada, mas a minha família come. Meus filhos, filhas, minha esposa come. No meio da crise, nossa mesa é farta. No meio da crise, eu tenho um cordeiro. No meio da crise, a glória de Deus está sobre a minha casa. Porque eu tive uma ideia, eu tive uma instrução, eu tive uma direção. E aplicando ela, eu protegi a minha casa. Ei. Deixa eu tirar meu sapato aqui. Tem homens, irmãos, que têm colaborado, irmãos, com a destruição da sua casa. Tem mulheres que têm contribuído com a destruição da sua casa. Falamos aqui em primícias. Primeiro dia de primícias, eu falei sobre isso aqui. Que havia uma maldição sobre quem construísse Jericó. Jericó é um lugar amaldiçoado, e pairou uma maldição sobre aquele lugar que Josué estabeleceu, dizendo que quem reconstruir essa cidade, o seu primogênito vai morrer quando colocar os fundamentos, e o seu filho mais moço morre quando colocar os portais da cidade. E alguém, irmãos, ousou, como eu dizia, que é enfrentar a Deus de peito aberto. É o que nós fazemos. Enfrentamos a Deus de peito aberto. O que é isso, pastor? Eu sei que não pode. Eu sei que está escrito. Eu sei que o pastor Douglas ensinou, que o pastor Marquinhos ensinou, que o pastor Marcelo ensinou, que o pastor Léo ensinou, que o pastor Wellington ensinou, que o pastor Bruno ensinou. Eu sei, irmãos, que não deve entrar, não deve fazer. Eu sei o que tem que fazer, mas eu vou. Afinal de contas, ele entende. Não, ele não entende. Ele não entende. O Senhor, irmãos, não se move abrindo brechas na nossa necessidade. Ele se move dentro da sua palavra, queridos. Ali existia um homem que tinha tudo que tinha que ter. Ele blindou a sua casa com o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Ele blindou a sua casa. E por isso que, sendo menor, o Senhor chega para ele e diz: ei, Gideão. E ele olha e diz: quem és? Um ser diferente, um ser, sobrenatural. E ele diz: o Senhor é contigo.
Homem valente. Eu já vi, irmãos, milhares de pregações dizendo assim que o Senhor estava querendo aumentar a autoestima dele, porque na verdade ele era um covarde, era um medroso, porque ele estava escondido. Você já ouviu isso? Ele era covarde, ele estava escondido. Aí o Senhor chega para um covarde, para um homem escondido e diz: ei, você é valente, para poder levantar o cara. Não, irmão, não. Ele não é um covarde, ele se move no espírito de revelação e de sabedoria. Com a sua atitude ele protege a sua casa. E quando ele protege a sua casa, o Senhor diz: é esse que eu estou procurando. É alguém assim que eu estou procurando. Aí dentre tantos e tantos e tantos que podia, ele não foi na casa do apóstolo, ele não foi na casa do profeta, ele não foi na casa do rei, ele não foi na casa do sacerdote, ele foi na casa do Gideão. Porque o Gideão estava entendendo. E ele falou: cara, eu gostei de você. Você é sábio, cara. Você é valente. E é com você que eu vou contar. Você está entendendo isso? Aí ele diz: calma lá, eu vou buscar o cordeiro. Se o Senhor é quem eu penso que é, e quem o Senhor diz que é, como falar? Como conversar? Ei, você está entendendo? Como conversar? Irmão, a gente chega diante do Senhor e pede de qualquer jeito, chora, reclama e murmura. Nós temos, irmãos, a capacidade de dormir, de terminar um dia e cair duro numa cama, irmão, e fechar os olhos sem agradecer ao Criador por aquele dia. Ou diz que eu estou mentindo? Todos nós fazemos isso. Um dia, irmãos, que às vezes Deus deu livramento, Deus fez tanta coisa, Deus te honrou, Deus te guardou, e você tem a capacidade de deitar na cama, irmão, sem dobrar os seus joelhos, sem dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu respirei até esse momento, e a tua glória me sustentou por esse dia. Agora eu vou dormir, me recolher à minha cama. Obrigado, Jesus. Nós não fazemos, não ensinamos aos nossos filhos, não cobramos dos nossos filhos. Ah, mas você é um pai chato. Seja um pai chato, irmãos, mas seja um pai profético. Seja um pai chato, mas seja um pai, irmãos, de valor, que gera coisas reais na vida do seu filho. Nós temos a capacidade de levantar de uma cama, irmãos, de acordar e correr para uma mesa para tomar café, e correr para um chuveiro para tomar um banho, e correr para trocar de roupa e entrar num carro e voar para o serviço, sem dobrar o nosso joelho para dizer: Deus, sou eu e o Senhor agora. Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Não é pedir, o que o Senhor espera de mim nesse dia. Como vamos trabalhar juntos nesse dia? Você está entendendo isso, irmão? Ei, você está entendendo isso? Cara, isso aqui é mensagem para você falar: rapaz, você está entendendo isso, irmão? A gente tem que entrar nesse lugar. Nós vamos acostumando com a glória de Deus. Mas o Gideão falou assim: não, espera aí, segura a onda aí. Se o Senhor é quem o Senhor diz que é, e se tu és quem eu penso que é, tu é o Senhor. Eu não posso continuar conversando assim. O Senhor não é um homem qualquer, não é um rei, não é um sacerdote, não é um guerreiro. És o Senhor. És o Senhor. Gideão fala: pera aí, eu vou lá buscar um novilho, vou lá buscar o cabrito. Ele traz, irmãos. E com o cabrito, irmãos, ele não traz só o cabrito, ele pegou, ele sacrificou aquele animal, ele assou. Ele fez um negócio chique, irmão. Chique, cheiroso, gostoso. Olhava, sabe, de encher, de salivar a boca. E ele trouxe junto com as farinhas, com as coisas que precisava, o óleo, o azeite. Tinha uma série de coisas que precisava trazer, porque aquilo ali, irmãos, era uma oferta de sacrifício, era uma entrega. Aí ele foi lá e botou lá em cima de uma pedra lá, entregando ao Senhor. E disse que aquele que era o Senhor, irmão, vem e consome tudo aquilo ali, recebe o sacrifício, lambe, ó. E o Gideão falou: é ele mesmo. É ele mesmo. Você está entendendo isso, irmãos?
Aí o Senhor diz assim: e aí é o seguinte, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Aí o Gideão: eu? Aí o Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai, da tribo, o menor da casa do meu pai, o menor. Eu sou o menor de tudo. O Senhor deve ter muita gente boa aí para o Senhor chamar. E o Senhor diz assim: engano seu. Engano seu. Tipo assim, você não é quem pensa que é. Mas é bom que você se veja assim. Mas você está fazendo algo que ninguém está fazendo. Você está vendo o que ninguém está vendo. Você se move como ninguém se move. Eu escolhi você, bora. Bora. Aí ele diz assim: mas como é que eu vou? Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho exército. E o Senhor diz: vai na tua força. Vai na tua força, porque eu sou contigo. Ferirás todos os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, como se fosse um único homem. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Você está entendendo isso, cara? Eita Deus! E ele falou: então bora, né? Escuta aqui, eu vou te mostrar mais uma parte dessa linda, linda, poderosa e profética história, e nós já vamos orar. Quando o Senhor falou isso, irmãos, ele se encheu ali de convicção daquilo que Deus tinha que fazer. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você: ele já começou a catar um escudo, né? Eu vou ter um exército agora, Deus vai me dar um exército. Eu vou começar já. Aí começou a catar uma espada, começou a catar uma armadura. Falou: preciso dar um jeito de um instrutor, aprender a manejar uma espada. Eu não sei mexer com essas coisas não, mas agora eu vou ir à frente. O Senhor falou que eu é que você aqui, o general, eu que vou conduzir. Você sabe muito bem, irmãos, que ele vai começar com 32 mil homens. Irmãos, aí você faz a conta, lá era 120. 32 mil homens que a gente achou que era muito, já não é nada. Quem está comigo? Lá 120 mil. Aqui começou com 32 mil, mas lá no final você sabe que ele só vai com 300. É uma história fantástica, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre esse início, só aqui, ó, só aqui. Quando ele começou a se preparar, toque as buzinas, toque a trombeta, toque o chofar e convoque para a guerra. O Senhor comissionou um exército, eu vou comandar o exército. Começa a tocar as trombetas, que era assim que convocava o exército começava a aparecer. Aí um líder agora se faz presente, que é Gideão, vai dar as direções, vai organizar as tropas, vai dizer aquilo que tem que ser feito. Então ele já começou a se organizar. Aí o Senhor fala assim para ele: escuta isso, Gideão, antes de derrubar os inimigos externos, você precisa derrubar os inimigos internos. Você não começa essa batalha com escudo, com espada, com lança, com capacete. Ah não, Senhor, como é que eu começo? Vai para dentro da tua casa. Vai para dentro da tua casa. E o que eu faço na minha casa? Derruba o poste ídolo de Baal e de Azera. Que o teu pai, que já amou a mim, construiu dentro da tua casa. Que teu pai, que já me serviu, que teu pai, que já me amou, que teu pai, que já andou nos meus caminhos e está longe da minha presença, construiu dentro da tua casa. Existe dentro da tua casa, na sala da casa dele, irmãos, existia um poste ídolo de Baal e um de Azera, pseudos deuses, para não dizer demônios. Deus cananeu da tempestade, Baal, Azera. Poste ídolo é uma estátua, irmãos, é uma imagem de um demônio, de uma entidade cananeia, dos cananeus, dentro da casa de Joás, pai de Gideão. E o Senhor falou para ele: você não vence batalhas externas sem vencer as internas. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós, irmãos? Se não consertarmos as nossas casas, não teremos êxito em nada que iremos fazer fora. Em nada que iremos fazer fora. Nada.
Tem muita gente se iludindo, irmãos. Eu vejo jovens se iludindo. Pessoas que foram, irmãos, feridas na paternidade dentro da casa, ferida na maternidade dentro de casa, cresceram no espírito da orfandade, tentaram superar aquilo, mas não superaram, ouviram tanta coisa, mas não entraram, e agora começaram a se mover um pouquinho, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, eu vou ter o trabalho, eu vou... Não vai, irmão, não vai. Existe uma brecha dentro de você, existe uma brecha no seu espírito, que só a glória de Deus pode preencher, que só a paternidade do Senhor pode curar. Existem tantas coisas, irmão, nas nossas vidas, espíritos de rebelião, espíritos de orfandade, gritos de órfão, insubmissão. Eu vou fazer aquilo, vou chamar atenção. Você não chama a atenção de ninguém, irmãos. Você está se autodestruindo, porque de alguma forma quer mostrar para alguém qualquer coisa, para o seu pai espiritual, ou para o seu pai biológico, ou para sua esposa, ou para a namorada, ou sei lá para quem você quer mostrar alguma coisa. Você está se autodestruindo. O Senhor está dizendo: não farás nada, nada fora, sem antes construir dentro. Por isso que as primícias bradaram para nós: voltem para suas casas, façam das mesas um altar, e do altar uma plataforma que envie os seus filhos, os seus sonhos à sua casa. Se nós não nos cuidarmos, irmãos, nós vamos ser os órfãos que vamos nos casar e vamos dar origem a uma nova geração de órfãos, porque nós vamos nos tornar pais sendo órfãos, mães sendo órfãos, e nós vamos replicar a orfandade que nós carregamos. Gideão, larga esse escudo, larga essa espada. Não, já tocou a trombeta, o exército já começou. Olha lá, Senhor, o exército já começou ali a se formar, e o Senhor me capacitou. Agora eu estou até corajoso, porque o Senhor disse que então eu vou lá conduzir eles. O Senhor falou: não, vai para tua casa. O que eu faço na minha casa? E o problema dele, irmão, não era nem com a esposa, filhos. O problema dele era com o pai. Falou: Gideão, desde quando o seu pai se dobrou a Baal e a Azera, você se tornou um órfão espiritual. Você perdeu o destino, a cobertura que vinha da sua casa. Você não pode liderar nada no meu reino sem uma cobertura paternal, sem uma restauração de dentro da casa. Volta e corrige os seus laços com o seu pai. E talvez ele tenha falado assim, sabe, Deus, tenha caído o semblante dele, os olhos enchidos de lágrimas, nó no pescoço, e sabe, Senhor, o meu pai, ele virou um idólatra. Meu pai não quer nada contigo. O meu pai se tornou um homem ruim, rude, explorador, abusador, isso e aquilo. E o Senhor falou para ele: é o seu pai. Volte para a sua casa, restaure a sua paternidade. Falamos aqui em primícias no primeiro dia, Malaquias 3, Malaquias 4, Malaquias 4. E nos últimos dias virá o espírito de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida, destruída pela maldição. É o último avivamento da terra. É o último avivamento da terra. Os filhos se dando aos pais, os pais se dando aos filhos. E eu já expliquei para você por que o espírito de Elias. Se você não pegou essa, não vou dizer aqui, vai lá ouvir a mensagem da primícia, irmão, do primeiro dia. Elias não casou, ele não tinha esposa, Elias não teve filhos, mas é o espírito dele que sopra sobre gerações, fazendo a reconciliação. Sabe que está aqui, para eu ganhar tempo, eu não estou lendo nada, eu estou só dizendo, depois você confere tudo na Bíblia. Aí o Gideão vai para a casa do pai dele. Aí chega lá, ele diz assim: Gideão, você vai pegar
o segundo boi, não o primeiro. Vai ouvindo, irmão. Você vai pegar o segundo boi, não o primeiro. Deixa eu ler isso com você, depois você fala que eu não li a Bíblia. Deixa eu ler essa parte aqui com você. Juízes, capítulo 6, verso 25. Juízes 6, 25. Naquela mesma noite, olha só, nós vamos ler isso aqui e vamos orar. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo boi, ou o segundo novilho, do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace, aniquile, acabe com o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Eita, irmão, Deus é forte demais. Tanta coisa, irmãos, que a gente podia explicar nisso aqui, mas um dia a gente destrincha isso aqui. Ele diz: vai lá na sua casa, seu pai tem um poste ídolo, uma estátua grande dentro de casa, de Baal e de Azera. Seu pai também tem 2 bois. 2, você não vai pegar o primeiro, você vai pegar o segundo boi. Boi, irmãos, fala de sacrifício. Boi, novilho, fala do que? De sacrifício, daquilo que a gente entrega. O primeiro sacrifício, irmãos, fala de Adão, um sacrifício imperfeito. Mas o segundo sacrifício fala do segundo e último Adão, fala do sacrifício de Cristo. E ele falou: não pega o primeiro, pega o segundo boi. É com ele que você vai derrubar. Por que o boi? Porque, irmãos, era grande, era pesado, era um negócio tenso, de conseguir mover, de conseguir balançar. Ele estava sozinho. Falou: você pega o boi e leva. Chega na casa do seu pai, você laça Baal pelo pescoço, laça o poste ídolo de Baal, de Azera, amarra e tocha no boi, e amarra no boi, e toca o boi, e taca aquilo no chão, e aniquila, quebra, destrói aquilo lá. Quando destruir aquilo lá, você vai lá e pega a madeira do poste ídolo, sobe nesse monte que eu estou falando com você, e você pega o sacrifício perfeito, o segundo, e sacrifica ele aqui, e entrega a mim. Esse é o selo. Eu estou restaurando a tua paternidade. Eu estou restaurando a minha glória sobre a tua casa, sobre a tua família. Aí ele está assim olhando, sabe, emocionado. E o Senhor fala assim: sabe a árvore, o carvalho, que eu apareci para você lá no primeiro dia? É do seu pai, não é seu. É o carvalho de Ofra, que pertencia a Joás. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você sobe aqui e sacrifica. E desse jeito, irmãos, ele fez. Pegou o boi, amarrou lá de madrugada e puxou e jogou aquilo tudo no chão, quebrou, arrebentou tudo. Pegou o boi, subiu no monte, pegou as madeiras que eram madeiras consagradas a Satanás, de uma adoração que acontecia dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de uma família. E ele traz agora aquela mesma madeira para ser consagrada, porque o sacrifício do segundo boi, o sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, vai vir sobre aquele altar que foi profano, trazendo ali, irmãos, a liberação da glória de Deus, da paternidade do Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe como é que isso acaba, irmãos? Você lê o texto. Quando amanhece o dia e os homens vão lá, porque ali a casa de Joás virou tipo uma espécie de culto, um lugar onde eles faziam cultos profanos, pagãos, cultuavam a esses postes ídolos. Quando os homens que serviam a Baal, serviam a Azera, eram sacerdotes de Baal, de Azera, quando esses homens vão até a casa agora de Gideão e encontram aquilo tudo quebrado, eles dizem: ah, o que aconteceu aqui? Nosso Deus foi aniquilado, foi quebrado. O que aconteceu? E alguém falou: foi Gideão.
Por isso que Gideão foi chamado, irmão, de Jerubaal. Sabe o que é Jerubaal? Esse nome significa aquele que contende com Baal. Foi o filho de Joás, foi Gideão que derrubou isso aqui, com o segundo boi, ofereceu depois o sacrifício ao Senhor, ao grande Yahvé, o Deus de Israel, reconciliando toda a sua casa com o Senhor. Vai vendo, e o pai está só olhando, o pai está só vendo. Aí você pensa, é a hora do pai, dá um couro no filho, né? É a hora do pai chegar para Gideão. O pai, irmãos, era um dos homens envolvidos ali naquele culto, era na casa dele. Mas os homens começam, irmãos, a se preparar, a se armar, e dizem assim: olha, nós vamos matar Gideão. Gideão derrubou o poste ídolo, Gideão derrubou o nosso Deus, Gideão profanou o nosso culto, nós vamos matar o seu filho. Aí, irmãos, Joás tira uma espada assim, ó, e diz assim: se Baal fosse Deus, ele mesmo se defendia. Eu nunca vi o Deus de Israel precisar de um homem para defendê-lo. Eu nunca vi o Deus que eu sirvo, que eu servi, eu nunca vi o Deus de Gideão, eu nunca vi o Deus de Israel, eu nunca vi o Deus dos hebreus precisar de um homem para defendê-lo. Se isso fosse Deus, isso mesmo se defendia. Se não defendeu, não é Deus de coisa nenhuma. E quem tocar no meu filho, está escrito no texto, irmão, morrerá pela minha espada. Pronto, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A primeira fileira do exército de Gideão está o pai dele, lutando por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Cara, esse é o Deus da Bíblia. Essa é a história da palavra. Você está entendendo isso? Eu acho que essa mensagem era para as primícias, mas está continuando. Você está entendendo isso? Agora, dentro da casa, não tem mais um poste ídolo. Dentro da casa, irmãos, não tem mais uma adoração profana. Agora a adoração do Deus de Israel voltou e você tem pais e filhos juntos, trabalhando pelo mesmo propósito, pela mesma causa, a paternidade restaurada. O Senhor, irmãos, é um Deus que quer restaurar a sua paternidade. E Ele começa com a restauração da paternidade de Deus, irmãos. Quantos de nós, irmãos, não conseguimos ver Deus como Pai? A gente vê Deus como amigo, a gente vê Deus como quebra-galho. A gente vê Deus como um Deus, como Deus. A gente vê Deus como o Senhor, a gente vê Deus como Salvador, e de fato Ele o é. Mas eu não vejo Deus como Pai, Ele é meu Pai. Há tanta carência, irmão, no coração dos homens. Escute, há tanta carência no coração dos homens, sabe por quê? Porque nós buscamos muitas vezes em outras pessoas aquilo que só o Senhor pode dar. Há tanta carência no coração dos homens, porque nós vemos Deus como Deus, Deus como Senhor, Deus como Salvador, Deus como um monte de coisa, mas não vê Deus como Pai. Ele é seu Pai, cara. Ele é seu Pai, moça. Ei, filho, filha, Ele é seu Pai. Nós temos que entrar nesse lugar de paternidade e falar: meu Pai, meu Abba, Paizinho. Sabe aquele lugar, irmãos, que você vai para a presença dEle, não é para pedir nada, é só para poder ouvir a voz dEle, é só para poder ouvir o coração dEle, é só para poder dizer: Jesus, eu estou aqui, ministra minha alma. Talvez você tenha problemas sérios aqui, irmãos, com a paternidade biológica. 2026 é o ano, irmãos, que você corrige isso. Deus, irmãos, vai corrigir paternidade, maternidade. Talvez, irmãos, você esteja me ouvindo aqui, dizendo até assim: eu já ouvi alguma coisa parecida, que o pastor prega sobre isso, mas não é isso, mas não é aquilo, mas não é aquilo. Não, irmãos, enquanto você continuar ouvindo a minha voz, você vai ficar, irmão, do mesmo jeitinho que você chegou aqui. Você tem que ouvir o Espírito Santo, cara. Deixe o Senhor falar com você. Você precisa resolver coisas na sua paternidade, na sua maternidade. Você precisa procurar os seus pais e acertar os níveis de honra.
Não interessa, irmãos, quem abusou, quem espancou, quem rejeitou, quem largou. Seu pai, sua mãe. Você precisa, irmãos, corrigir. Pode ser que você não consiga viver junto, ter um momento, mas você precisa, irmãos, sarar feridas que estão no seu coração. E não tem a ver com eles, tem a ver com vocês. Não tem a ver com eles, tem a ver com vocês. Tem gente enferma fisicamente aqui. Tem gente, irmãos, caminhando debaixo de ruína financeiramente aqui. Tem gente, irmãos, caminhando debaixo de espíritos, de confusão. Por quê? Porque tem sua paternidade, irmãos, destruída, desalinhada. Esse é um ano de você alinhar isso. E esse é um ano, irmãos, da terceira paternidade. Divina, biológica e espiritual. De você, irmão, se dar a alguém espiritualmente que pode parar você. Ah, eu faço mesmo. Não faz não. Todo homem, irmãos, todo homem de Deus, todo homem de Deus precisa ter um profeta na vida dele, irmão. Precisa ter alguém que pare ele. Quando o pai biológico não pare, quando a polícia não para, quando, irmãos, sabe, a justiça não para, um profeta para. Você está entendendo isso? Um homem de Deus para. Quando eu estava ordenando aqui, nas primícias, né, Léo, Marcelo, eu falei sobre isso. Que pai dá instrução, que pai caminha junto, que pai ensina, que pai cuida, que pai inspira, mas pai também dá correção, pai também dá limites, pai também dá balizamento, e o pai é aquele que te para. Todo homem, irmãos, pode ser o mais alto que você vê aí na internet. Todo homem de Deus tem alguém na vida dele que fala: agora você para. Não se mova mais. Não continue com isso. Não fale mais sobre isso. Retroceda. E se você é um homem de Deus, irmãos, você dá um passo para trás. E dá 2, dá 3 se for preciso. Porque se você continuar, irmãos, você não tem um pai, você é um órfão. E o órfão, irmãos, vai arruinar em algum momento seus filhos, sua casa, sua nação. O Brasil é uma das maiores nações da terra de órfãos. É por isso que estamos onde estamos, porque a nação é de órfãos. Só que o chamado nas primícias em todo o tempo foi, Danilo, assumirmos a paternidade dos filhos de Deus. Eu não vou cuidar só da minha casa, do Heitor e da Helena, eu vou cuidar da sua também. E você vai cuidar da minha. Nós vamos instruir uns aos outros. Falei aqui em primícias, irmãos. O seu filho também é o meu filho. E o meu filho é o seu filho. Você está entendendo isso? Nós precisamos cuidar uns dos outros. E nós precisamos entrar, mergulhar nesse lugar. Vamos orar agora. Cara, o que eu faço diante de um lugar desse? Enfia a cabeça aí, irmão. Cuidado, machuca. Fala: Senhor, sai, faz alguma coisa, Jesus, me ajuda. Não, de verdade, irmão, me ajuda. E agora o desafio não é só um, é triplo. Me ajuda a ser o filho que eu preciso ser para o Senhor. É sobre isso que nós vamos orar, claramente. Me ajuda a ser o filho que o Senhor me chamou para ser. Me ajuda a ser o filho que o Senhor espera que eu seja. Me ajuda a ser o filho para os meus pais que eu preciso ser. E me ajuda a ter uma paternidade espiritual. Me ajuda junto com o homem que o Senhor levantou para conduzir a minha vida espiritual. Me ajuda junto com ele para eu cumprir o propósito junto. Você está entendendo isso? É só isso, só. É básico. Nós vamos estar orando. E eu queria, irmãos, que você ficasse à vontade. Não vou ficar falando, insistindo. Nós vamos começar enquanto o Dudu vai liberar uma canção ali. Você vai vir para cá, nós vamos orar um pouquinho junto. Vamos orar um pouquinho junto. Vamos orar um pouquinho.